Vamos meditar hoje um pouquinho sobre o Espírito Santo, numa linguagem bem acessível, bem mastigadinha, bem ao alcance de todos, que todo mundo se sinta confortável com essa meditação sobre o Espírito Santo. Nós falamos de um Deus triuno, mas não existe três individualidades. Quando falamos do Pai, nós pensamos também em Jesus e no Espírito Santo, e quando falamos em Jesus, nós também pensamos no Pai e no Espírito Santo, e da mesma maneira, falando sobre o Espírito Santo, falamos de Jesus e do Pai. O Espírito de Deus, o Espírito Santo, estava com Deus, estava com Jesus desde o princípio, desde a criação, quando o vasto universo nascia, quando ele eclodia das entranhas de Deus, da palavra, do verbo, da sabedoria de Deus. O Espírito Santo pairava sobre as águas e Deus disse: haja luz, e a luz houve. E essa luz tem a ver com o Espírito Santo, porque nós somos iluminados em Deus, somos inseridos de uma maneira mais criteriosa, mais profunda na vida de Deus, no projeto de Deus, na criação de Deus, em toda aquilo que Deus constitui para nós como criação, como potencialmente ligados a Ele, como divinamente, espiritualmente ligados a Ele, tem a ver com o Espírito Santo. O Espírito Santo trouxe inspiração para os homens de Deus através dos tempos, das eras, desde os patriarcas. Abraão foi inspirado pelo Espírito Santo, Jacó, Isaac, José, quem se fala em José, Daniel. Os grandes homens de Deus agiram por inspiração do Espírito Santo, foram tomados por Deus através do seu Espírito e levaram a sua obra até ao fim, ao final, e tiveram êxito porque conservaram o Espírito Santo em seu coração, em suas vidas, se permitiram ser guiados pelo Espírito Santo. De todos os pecados Deus pode nos perdoar, mas uma ofensa ao Espírito Santo Ele não perdoa. Agora, vai saber disso, o Espírito Santo é uma coisa, algo, uma essência sensível, sensibilíssima, que Deus não permite que seja ofendida por razões divinas que pertencem a Ele. O Espírito Santo pairou sobre Jesus, levou Jesus para o deserto para ser tentado, esteve com Jesus. Jesus foi batizado pelo Espírito Santo, e nesse batismo, quando ele foi batizado, a partir do instante que ele foi batizado, começou o seu ministério. Primeiro veio a tentação no deserto, e depois toda a obra de Deus. Ele foi conduzido ao deserto pelo Espírito Santo, e toda a obra de Deus na vida de Jesus era uma intercomunicação entre Pai, Filho e Espírito Santo. Há aqueles que não acreditam em Deus como um Deus triuno, na Trindade divina. Não os culpo e não quero saber porquê. A Bíblia está ali e deixa bem claro que Deus é trino, que Deus é Pai, que Deus é Filho, que Deus é Espírito. Agora, a crença, a maneira de acreditar de cada um varia de pessoa, de culto, de religião, enfim. Mas eu creio nessa Trindade, por isso eu prego e sei que a minha vida, o meu mover em Deus se dá através do Espírito Santo. Eu reconheço que houve na minha vida um batismo no Espírito Santo, e as pessoas recebem dons de Deus, dons do alto, dons de inspiração, dons de sabedoria, através do Espírito Santo, através de um batismo no Espírito Santo.
A obra de Paulo também foi feita através do Espírito Santo, da inspiração do Espírito Santo. João escreveu todo o Apocalipse por inspiração do Espírito Santo. Procure se conectar com Deus. Peça a Deus que batize você com seu Espírito, que o Espírito Santo derrama sobre a sua vida sabedoria, os dons que vêm do alto, dom da paciência, dom do amor, dom de cura, dom de perseverar, dom da sabedoria. Tudo isso são dons do Espírito Santo. Se nós tentar entender o Espírito Santo, a Trindade de Deus, nós não vamos chegar a conclusão nenhuma. Nós temos que crer, mesmo sem ver, mesmo sem enxergar, nós temos que crer. Tudo em nós indica essa presença triuna de Deus. Manhã, tarde, noite, corpo, alma, espírito, Pai, Filho, Espírito, enfim. Que Deus ilumine o seu coração. E lhe dê um beijo no seu coração, na sua alma, e cele em você que o batismo com o Espírito Santo é um batismo de fogo. O batismo que Jesus faz em nós, na nossa vida, se nós permitirmos, nos arranca de nós mesmos e nos coloca, nos joga nos braços do Pai. Deus te abençoe, ilumine o teu caminho, ilumine a tua família, ilumine a tua alma. Amém.